Vinícius Borges, sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília e nesse vídeo vou falar um pouco sobre mim. Eu nasci em Araguari, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e atualmente sou professor adjunto no Departamento de Ciência da Computação da UNB. Estou trabalhando na UNB desde março de 2017. Um pouco sobre a minha formação. Eu me graduei em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Também fiz mestrado em Ciência da Computação pela Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, em que eu fiquei um período de 6 meses fazendo o mestrado sanduíche no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, da Universidade de São Paulo, campus São Carlos, que é uma cidade lá no interior de São Paulo. Meu mestrado foi supervisionado pela professora doutora Célia Zorzo Barcelos. O mestrado eu fiz na área de processamento de imagens digitais em uma tarefa conhecida como segmentação de imagens. A segmentação de imagens consiste em pegar uma imagem digital e subdividir em suas regiões constituintes. Aqui temos o exemplo de uma imagem de zebra, em que queremos isolar a zebra, que é a nossa região de interesse, em relação ao fundo da imagem, que é composto basicamente por grama. O método desenvolvido consiste em fazer inicialmente uma amostragem inicial de pixels de cada uma das regiões de interesse, que pode ser feita tanto manualmente como de maneira automatizada. Além disso, pegamos as informações de borda e, para isso, todas as informações são incluídas em um termo de competição entre regiões fuzzy. E aí a gente coloca isso no processo iterativo para fazer a segmentação da imagem, obtendo aqui o resultado final. Depois do mestrado, eu fiz o doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, lá na USP, em São Carlos. Durante o doutorado, a professora doutora Maria Cristina Ferreira de Oliveira foi a minha orientadora. No meu doutorado, eu estudei diversos métodos baseados em visão computacional, processamento de imagens, aprendizado de máquina e visualização de dados, para propor uma abordagem computacional visando classificar taxonomicamente imagens digitais de microalgas verdes de água doce. Nesse sentido, eu precisei desenvolver um pipeline baseado em visão computacional, em que, a partir das imagens de algas verdes fornecidas pelos biólogos, é feita inicialmente uma segmentação para obter a silhueta das algas verdes ou das colônias de algas que estão presentes nas imagens. Depois, fazer a extração de características baseadas em formas, obtendo-se os vetores de características que são utilizados para treinar os classificadores que vão fazer a predição das espécies de algas verdes do complexo de família Selenastraceae, que é o complexo considerado nesse projeto. Agora, como o biólogo pode participar ativamente do processo de classificação taxonômica, foi proposto também um processo de classificação iterativo apoiado por visualizações baseadas em árvores de similaridade. Durante o doutorado, eu fiquei pelo período de 1 ano fazendo um doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia em Davis, sob supervisão do professor Bernd Hamann. E entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, eu fui professor substituto no Departamento de Ciência da Computação na Universidade Federal de Lavras, que é uma importante universidade no sul de Minas Gerais. Agora sobre as minhas atividades na UNB. Começando pelo ensino, eu já ministrei disciplinas e ministro algumas que estão nessa lista: algoritmos e programação de computadores, programação competitiva, estrutura de dados, mineração de textos, visualização de dados, princípios de computação gráfica e teoria e aplicações em grafos. Pesquisa. Atualmente, as minhas áreas de pesquisa se concentram nas áreas de aprendizado de máquina, em que eu trabalho com aplicações de mineração de dados e textos, e também visualização de dados. Esses são os alunos de iniciação científica que eu oriento atualmente. Todos esses alunos trabalham com projetos nessas áreas de pesquisa, visualização de dados, trabalham com aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e mineração de dados. Mas vamos detalhar adiante os projetos de pesquisa de cada aluno, começando pelo projeto de pesquisa financiado pela FAPDF,
chamado Extração de Informações do Diário Oficial do Distrito Federal utilizando inteligência artificial. É um projeto grande que envolve outros professores, como o professor Teófilo Campos, Tiago Faleiros, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, e existem outros alunos de pós-graduação e graduação envolvidos, e eu estou trabalhando em uma frente com os alunos de graduação Matheus, Lívia e Tatiana, que visa utilizar técnicas de visualização de dados, mineração visual de dados, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para fazer tarefas como visualização exploratória de DODFs, anotação de textos a nível de entidades e atos que existem nesses DODFs, processamento de linguagem natural e outras tarefas como classificação de textos e agrupamento de textos. Eu tenho um projeto de pesquisa denominado Mineração Visual de Dados e Aplicações em Coleções de Documentos de Texto, Imagens e Outros Tipos de Dados, e colaboram comigo neste projeto os alunos de graduação Felipe, Evelyn e Maiara. Especificamente, o Felipe e a Maiara estudam técnicas de visualização de dados, aprendizado de máquina, para auxiliar os especialistas e auditores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a encontrarem fraudes e anomalias em notas fiscais do consumidor eletrônicas. Assim, a ideia é utilizar essas técnicas e assim descobrir padrões que sejam relevantes e inerentes a essa tarefa. Já a Evelyn trabalha com o uso de projeções multidimensionais e árvore de similaridade, que são técnicas de visualização, para avaliar a qualidade dos espaços de características de conjuntos de imagens e textos, visando melhorar e auxiliar tarefas de classificação e agrupamento de dados. Por fim, tem um projeto de pesquisa mais relacionado à área de processamento de linguagem natural, uma tarefa conhecida como análise de sentimentos, e o Álvaro está trabalhando na detecção de ironia e sarcasmo em tweets, uma tarefa que é muito difícil, e fazer com que o computador realize essa detecção de maneira automática é realmente bastante desafiador. Ex-alunos que eu já tive o prazer de orientar estão a Emily e o Frederico. A Emily trabalhou com processamento de imagens digitais, especificamente com imagens de impressões digitais. Já o Frederico trabalhou com mineração visual de notas fiscais do consumidor eletrônicas, então foi um pioneiro nessa tarefa de elaborar um processo de visualização exploratória para detectar fraudes ou anomalias em notas fiscais do consumidor eletrônicas. Extensão. Atualmente, eu sou um dos técnicos do SIC das equipes que disputam a maratona de programação. O que é essa maratona de programação? É uma competição formada por equipes de todo o Brasil, em que cada equipe pode ter 3 membros, e é disponibilizado para as equipes um conjunto de problemas com diversos níveis de dificuldade e diversas temáticas da área de ciência da computação, em que a equipe que resolver mais problemas no menor tempo possível é declarada a vencedora. As melhores equipes da maratona de programação são classificadas para o International Collegiate Programming Contest, que é a final mundial da maratona de programação. Em 2019, o SIC conseguiu pela primeira vez a classificação para o ICPC, que ocorreu em Porto, em Portugal, e obteve um excelente desempenho. Visando incentivar a participação de mais alunos nas competições de programação, tanto no Distrito Federal quanto a nível nacional, foi criado um projeto de extensão denominado Maratona de Programação no Distrito Federal, composto por 6 professores, além de mim. Professor Guilherme Ramos, do SIC, professora Roberta Oliveira, do SIC, e professores da Faculdade do Gama, Edson Alves e John Leno. Por fim, o professor Daniel Saad, do Instituto Federal de Brasília, campus Taguatinga, também é colaborador do projeto. O projeto de extensão Maratona de Programação objetiva formalizar todas as atividades do Grupo Maratonas DF, que compreendem a organização de competições de programação nas universidades participantes aqui no Distrito Federal, ensinar programação no ensino médio por meio de uma abordagem baseada em programação competitiva, realizar palestras incentivando a participação de estudantes nas competições de programação, como a Olimpíada Brasileira de Informática, voltada para alunos do ensino médio e alunos do primeiro ano do ensino superior, e a Maratona SBC de Programação.
além de organizar grupos de estudos em programação competitiva para os mais diversos níveis, iniciante, intermediário e avançado, no âmbito da UNB. E se você tem interesse em se juntar ao grupo de estudos, basta acessar o link que vocês veem aí no slide. Para mais informações, peço que visite o meu website sic.unb.br/tio Vinícius RPB. No meu site eu coloco oportunidades de iniciação científica, trabalho de graduação e também informações de como você pode participar do projeto de extensão Maratona de Programação no Distrito Federal. Muito obrigado e nos vemos por aí.